Tudo bem, pessoal? Boa noite para todos. Agora já são 18h37. Eu vou gravar uma aula sobre a parte de diagonalização de operadores lineares, foi visto na aula passada, né? E vamos resolver alguns exercícios na sequência, bem? Bom, então é o seguinte, né? Nas aulas anteriores, nós vimos que a, a matriz de uma transformação linear. Vou usar aqui como exemplo, nesse primeiro momento, o R2, tá? A matriz de uma transformação linear, ela é calculada com base nos vetores, da base canônica, né? Então, no primeiro momento foi assim que nós fizemos, né? Então, digamos que eu tenha lá uma transformação. Opa, deixa eu só voltar aqui. Aí, vou pegar um lapisinho aqui para escrever. Aí. Então, digamos que eu tenho uma transformação. Tá? Essa é uma transformação definida, por exemplo, de R2 em R2. Tá? Nós estamos assumindo que essa transformação é linear. E por que essa transformação vai de espaços de mesma dimensão, nesse caso de R2 em R2, essa transformação recebe um nome especial de operador linear. Então, se eu quiser construir a matriz da transformação, então, se eu quiser construir a matriz da transformação T, nós devemos, então, aplicar a transformação nos vetores da base, né? Eu estou pegando como exemplo aqui a base canônica, que é constituída dos vetores 1, 0 e 0, 1, a base canônica para o R2. E para construir a nossa matriz, então, nós aplicamos a transformação no vetor 1, 0, e isso vai me dar, digamos, um vetor que eu vou chamar aqui de x1, y1, e aplico também a minha transformação no vetor 0, 1. Isso vai me dar um outro vetor que eu vou chamar de x2, y2. E se eu quiser, então, construir a matriz da minha transformação em relação à base canônica, nós vamos ter uma matriz T, vai ser uma matriz 2 por 2, e essa matriz é constituída nas suas entradas por meio, em termos dos vetores x1, y1, x2, y2, mas dispostos na forma de colunas, né? Então, eu vou ter o vetor x1, y1 e x2, y2, ok? Então, esse é o primeiro passo para a gente poder construir a nossa matriz da transformação. E como nós vimos, essa minha matriz, ela vai sempre depender desses vetores da base, tá? E nem sempre vai ter uma forma mais simples, né? Eu posso ter quaisquer valores aqui para x1, x2, y1 e y2, né? Nosso objetivo na diagonalização desses operadores é construir uma matriz que seja diagonal, tá? Então, com isso, eu estou dizendo que como a minha matriz depende de uma base, depende na base onde eu estou conseguindo escrever os vetores do meu espaço vetorial, né? Nesse primeiro exemplo, eu estou dizendo que eu estou usando a base canônica e consigo uma matriz desse tipo. Se eu tiver uma base B com os vetores, por exemplo, o vetor U1 e o vetor U2, tal que, quando eu aplico a minha transformação no vetor U1, eu consigo um múltiplo, tá? Um lambda 1, U1, um múltiplo do vetor U1, e quando eu aplico a minha transformação no vetor U2, eu consigo um múltiplo, agora para um lambda 2, desse vetor U2, tá? Nessas condições, né, para vetores nessa base especial, que eu vou chamar de base B, a matriz da minha transformação, aqui eu vou até sinalizar aqui, isso aqui em relação à base canônica, a minha matriz da transformação nesta base B, ela deve ser uma matriz diagonal, cujas componentes de entrada serão, né,
esse valor, né, do múltiplo lambda1 na primeira posição aqui e 0. E na segunda coluna eu teria 0 e lambda2. Ok? Porque quando eu escrevo isso aqui, tá? T de U igual a lambda1, né? Em termos da base onde eu estou trabalhando, isso seria a mesma coisa que escrever lambda1, 1 e 0 vezes o 2. Tá? Então, as coordenadas aqui, né, do vetor resultante da transformação U1 nesta minha base B seria lambda1, 1 mais 0, o 2, né? É o que eu tenho aqui, ó, lambda1, 1, 0, 1, 2, né? E aqui, deixa eu até colocar de um jeitinho interessante aqui para a gente poder fazer isso. Aqui eu teria 0 vezes 1 mais lambda2, o 2, ok? Então, em termos das coordenadas, né, nesta base B, tá, eu teria, então, isso aqui, né? Lambda1, 0, né? Isso aqui em relação à base B. E teria 0 lambda2, tá? Em relação à base B, ok? Então, quando eu aplico essa transformação nos vetores dessa base especial. Okay? Ora, o que nós queremos, então, vai ser, na verdade, duas coisas, né? Nós precisamos, né, encontrar esses vetores dessa base especial, tá? Esses vetores, tá? O 1 e o 2 recebem o nome de autovetores, então, autovetores, certo? E o lambda1 e o lambda2, que entram aqui na minha matriz diagonal, lambda1 e lambda2, recebem o nome de autovalores. Autovalores. Então, o que nós precisamos é encontrar uma base de autovetores, né, na qual a minha transformação aplicada nesta base especial de autovetores me fornece uma matriz da transformação, que é uma matriz diagonal, né, cujas entradas na diagonal são os chamados autovalores. Ok? Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui. Então, para isso, nós temos aqui alguns passos, tá? Então, vamos dividir esse trabalho em uma certa sequência, tá? Um certo algoritmo aqui, tá? Para poder a gente fazer isso em etapas, tá bom? Então, olha só, quando eu, né, recebo lá a minha transformação T, tá? T sendo um operador linear, tá? Tem que ter certeza que eu estou trabalhando com operador linear aqui, né? Para verificar se essa minha T ela é diagonalizável, tá? Em particular, né, para diagonalizar, né, a minha transformação, né, o que significa diagonalizar a matriz da transformação, né, eu primeiro tenho que construir essa matriz da transformação. Tá? E como que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso aplicando a transformação nos vetores da base. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o R2 e dizendo que eu tenho uma base, que eu vou chamar de base canônica, que é composta pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Então, nesse caso, eu vou construir a minha matriz da transformação, calculando a transformação sobre os vetores da base, né? Como a gente fez aqui, calculando a transformação sobre os vetores da base, e o vetor resultante dessa transformação, aqui no exemplo eu dei o nome de x1, y1, para a transformação de 1, 0 e x2, y2 para a transformação de 0, 1, nós construímos a matriz da transformação. Aqui vai ter como componentes, né, na forma de vetores colunas, exatamente os vetores resultantes da transformação aplicada em cada um dos vetores da base, né? Ou seja, aplica a transformação em U0, obtém x1, y1 e escreve esses valores aqui, tá? Essas coordenadas do vetor resultante x1, y1 na forma de coluna. Faço a mesma coisa para o meu segundo vetor da base, t de 0, 1. Obtenho x2, y2 e aí escrevo
essas componentes do vetor resultante, resultado da aplicação de t em 0, 1, escrevo aqui como um vetor coluna, né, a segunda coluna da minha matriz da transformação. Okay? Então, essa é a primeira etapa que nós cumprimos para seguirmos na diagonalização dos nossos operadores. Bom, na sequência, nós temos o seguinte. Uma vez que eu consegui a minha matriz da transformação, né, então, uma vez que eu tenho lá, né, uma transformação na base canônica e eu tenho essa matriz, vamos colocar aqui x1, y1 e x2, y2, tá? Consegui aqui a minha matriz na base, em relação à base canônica, tá? A matriz da transformação em relação à base canônica. O que nós queremos é justamente construir aquela matriz, tá? Que eu vou chamar aqui de T na base B, nós já comentamos então. Essa base B é a base dos meus autovetores. Deixa eu só fazer igualzinho aqui. Tá? Na base B. Aonde eu vou ter uma matriz que é diagonal. Tá? 0, 0 e lambda 2. Vou ter a minha matriz diagonal. Ora, ocorre o seguinte, né? Quando eu aplico, né, essa minha transformação sobre os vetores da base, então digamos, tá? Digamos que o i seja aí um vetor, né, um autovetor, eu tenho como resultado um múltiplo, então, lambda i, desse vetor. Okay? Ora, essa relação, tá? Essa relação aqui, vou colocar até um retângulozinho aqui, essa minha relação é a relação fundamental para que a gente possa calcular os nossos autovalores. Né? Então, veja, no primeiro momento eu calculo a matriz da transformação nos vetores da base canônica e, na sequência, eu devo calcular os autovalores. Okay? Então, na sequência, eu obtenho os autovalores. Como é que eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir com base nesta relação fundamental, mas eu devo reescrever essa relação fundamental. Então, veja que eu vou usar aqui a ideia que é a seguinte. Tá? Ó, eu tenho t de ui, e isso vai ser igual a um certo lambda i. E veja que, como eu tenho o i desse lado, se eu multiplicar esse ui pela matriz identidade, então qualquer coisa multiplicado pela matriz identidade dá a própria coisa. Tá? Então, esse meu i aqui vai ser a matriz identidade. Se eu tiver no R2, vai ser um 0, 0, 1. Okay? Então, se eu multiplico, né, esse meu vetor UI pela matriz identidade, né, se eu fizer a identidade vezes UI, eu obtenho o próprio UI. Okay? Então, não altera em nada eu acrescentar essa operação matricial aqui sobre o vetor UI. Com base nisso, eu posso agora mudar, né, colocar aqui para o outro lado o segundo membro ali da equação dessa forma. E o que sobra, né, no segundo membro? Né? Então, eu peguei tudo isso aqui, joguei para o outro lado, sinal negativo. O que sobra desse lado aqui? Sobra zero. Okay? Só que zero em termos de vetores. Né? Por quê? Porque desse lado aqui eu tenho uma transformação aplicada num vetor, o resultado é um vetor. Aqui eu tenho um múltiplo de um vetor, o resultado é um vetor. Isso aqui é vetor de um lado, isso é vetor do outro. Né? Quando eu jogo, né, tudo isso aqui para o outro lado, eu estou jogando todo o vetor. Lambda i, né, i multiplicado por i, né, a identidade multiplicada pelo vetor, é um vetor. Tá? Então, isso aqui tudo é vetor. Então, se aqui é vetor, desse lado é vetor. Então, aqui, na verdade, eu tenho a indicação de um certo vetor. Tá bom? Escrevendo né, ainda mais um pouco essa minha expressão, eu posso fazer o seguinte, construir essa minha transformação, que não é linear,
tá bom? T menos lambda I aplicado no vetor UI, ou seja, aqui eu tinha como se eu tivesse distribuído o vetor UI em termos de T e lambda I, né? Agora eu pus ele aqui em evidência, e isso continua sendo igual ao vetor nulo. Tá? E olha só, o que nós temos aqui é o seguinte, eu estou dizendo que, né, esta minha função, tá, função sobre vetores, está sendo aplicada sobre um vetor UI, né, está levando o meu UI no vetor nulo. Ou seja, quando eu aplico essa transformação aqui em UI, eu obtenho esse vetor nulo. Tá? Nós temos uma hipótese que ainda não foi colocada aqui, que é a seguinte. O I, como ele é um vetor de base, né, ele está numa base, né, eu estou procurando esse UI porque ele faz parte, né, da minha base B. Okay? Então, vamos... Tá? Aqui na minha base B, eu tinha lá o 1 e o 2, ok? Como ele é vetor de base, ele não pode ser o vetor nulo. Tá? E se ele não pode ser o vetor nulo, isso significa que o I é um vetor que não é nulo, e quando sofre a ação dessa minha função, t menos lambda I, quando sofre a ação dessa função, o resultado disso é o vetor nulo. Tá? Então, esse cara não é nulo, e quando eu faço essa operação, aplico essa função em UI, eu não obtenho o vetor, eu obtenho o vetor nulo. E o I não é nulo. Tá? Então, a gente tem um seguinte resultado associado a isso. Né? Como esse UI ele é diferente do vetor nulo, essa minha transformação T menos lambda I não é inversível. Tá? Por que que ela não é inversível? Ora, porque se eu tentar construir a inversa, e aí vamos lembrar o que que é uma função, né? Uma função, quando você aplica uma função num determinado elemento, você consegue do outro lado um elemento, né? E só ele. Tá? Você não vai ter, por exemplo, isso aqui acontecendo. Ó. Se eu estiver falando aqui de funções, né? Quando eu pego um elemento aqui, e eu aplico uma função nesse elemento, tá? Aplico uma função nesse elemento, eu só consigo um carinha aqui. Tá? Ou seja, um elemento aqui só leva em um elemento ali. Tá? Eu não posso ter isso aqui acontecendo. Ó. Eu não posso ter aqui um ponto que está sendo levado em dois elementos distintos. Tá? Isso não pode acontecer. Tá? Agora, é claro que se eu tiver isso aqui acontecendo, não tem problema, tá? Eu posso ter, por exemplo, ó, um sujeito aqui sendo levado aqui em um cara, eu posso ter um outro que é levado no mesmo, não tem problema nenhum, tá? Isso não tem problema, tá? Aqui continua sendo função, mas isso aqui não é função, ok? Então, se eu tiver a inversa, f menos 1, o elemento que sai daqui, ele só pode ser levado no elemento ao qual, de onde ele veio. Tá? Ou seja, a f leva daqui para cá nesse meu elemento. E a f menos 1 deve pegar esse cara e levar ali. Se eu tiver isso aqui, ó, não vai dar certo. Okay? Vai dar errado, né? Se eu tiver uma função, né, aonde ela não possa ter essa inversa, né, eu vou ter esse caso aqui, ó. Vou ter um cara, né, por exemplo, o zero, sendo elevado em dois elementos, né? Provavelmente um vai ser o zero e o outro vai ser o i, diferente de zero. Isso aqui não é função. Tá? Então a gente diz que quando, né, isso aqui acontece, a minha f não é inversível, a função não é inversível. Tá bom? Então, é exatamente o que está ocorrendo aqui, né? Eu tenho, né, um elemento diferente de zero, né, o i diferente de zero, que quando sofre a ação aqui de t menos lambda i, ele acaba levando no vetor nulo, ok? E é claro que se aqui fosse o vetor nulo, né, e eu aplicasse essa função no vetor nulo, eu iria para o vetor nulo lá também, tá bom? Então veja, eu tenho mais de algum elemento, né, tem mais de algum u, né,
que deve estar indo no zero, né? Em particular, o 1, 2 e o 2, para o 1, 2, 1, 1 e 1, 2, isso aqui vai acontecer. Tá? Então, eu tenho mais de um vetor que está indo no zero, né? Então, a minha função, né, t menos lambda i, ela não é uma função, né? Ela não é injetiva, né? Então, ela não será bijetiva em termos, né, da nomenclatura que nós utilizamos para funções, o que significa que ela não é inversível. Tá? E se essa função não é inversível, então o determinante associado a essa matriz aqui, né, ou seja, em termos de matriz, a matriz associada a essa transformação, essa função, ela não é inversível. Isso quer dizer que o determinante dessa minha aplicação, né, o determinante de t menos lambda i, esse determinante ele tem que ser igual a zero. Por quê? Bom, se ele fosse diferente de zero, eu só teria uma solução possível aqui, porque na verdade eu tenho um sistema homogêneo, um sistema linear homogêneo. Então, se aqui fosse diferente de zero, eu teria um sistema possível determinado, que implicaria que o i necessariamente deveria ser zero. Como esse meu i não é zero, então a minha t não é inversível, tá? E não sendo inversível, então quer dizer que o determinante ele é diferente, ele é, ele é igual a zero. Tá? Se fosse inversível, seria diferente de zero. Como t lambda i não é inversível, então a matriz dessa minha função, determinante disso aqui, deve ser igual a zero. Okay? E aí a gente tem, na verdade, um sistema possível indeterminado aqui. Tá bom? Ou impossível. Tá bom? Bom, então é o seguinte. Utilizando, então, essa premissa, nós chegamos na chamada equação característica, né? Que é dada exatamente por isso, né? O determinante da transformação menos lambda i e tudo isso igualado a zero, tá? Isso aqui então será uma equação que nós devemos resolver. Então esse é o segundo passo. Então primeiro construir a matriz, segundo determinar os altos valores com base na resolução desta equação característica, que é obtida por meio desse determinante igual a zero. Okay? No terceiro passo, nós temos o seguinte. Tá? Uma vez que eu já calculei a matriz da transformação, já consegui construir a equação característica e resolver a equação característica, se eu tiver soluções, agora nós estamos sempre pensando aqui, nós estamos falando de números reais, tá? Se eu conseguir resolver esta minha equação em termos de lambda, então aí eu posso calcular os autovetores, tá? Os autovetores de t. E nós fazemos esse cálculo justamente com a resolução de um sistema linear homogêneo, né, onde eu tenho, de um lado, a, a matriz, né, dessa minha função, agora com o lambda determinado, tá? Agora eu já conheço quem é o lambda, né? O lambda foi calculado aqui no passo 2, são os altos valores. Então eu já sei quem são os altos valores, eu posso substituir, né, os valores desses altos valores aqui nessa expressão e determinar um certo i genérico, que é que eu não conheço as coordenadas, mas que eu sei que deve ser alguma coisa em termos de um par ordenado XY. Okay? E aí nós vamos ter então um sistema linear, né? Se eu tiver no R2, um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Ok? Muito bem. Finalmente, no terceiro passo, uma vez que eu já tenho a matriz da transformação na base canônica, já calculei os altos valores e já por meio da resolução de sistemas lineares homogêneos que vão aparecer aqui, tá? Eu consigo determinar quem são os meus uis, tá? Ou seja, os autovetores. Aí nós só precisamos fazer uma verificação em termos de duas coisas, tá? E verificar se essas coisas são iguais, né? É verificar se a multiplicidade algébrica é igual à multiplicidade geométrica associada a esse processo de diagonalização. A multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica. O que é a multiplicidade algébrica? Multiplicidade algébrica, né? Sim, esse é um nome para dizer de multiplicidade, né? Múltiplas vezes, né?
quantas vezes, né, o alto valor lambda é raiz da equação característica, né, algébrica. Tá? Tem a ver com a resolução desta equação aqui. Ó, ok? Então, eu vou querer descobrir quantas vezes o meu lambda é raiz de uma equação. Tá? Nós sabemos que quando a gente resolve uma equação, né, você pode ter um valor ali, que seja raiz, que ele cumpra o papel de raiz duas vezes. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui nesse caso. Ó. Se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado menos 1 igual a zero, tá? Uma equação em x. Tá? Ah, quais são os valores de x que satisfazem essa equação? Vamos pensar agora em termos da multiplicidade algébrica, né, da nossa incógnita x aqui. Vai valer a mesma discussão para o lambda que nós temos aqui, né, no problema de diagonalização. Ora, aqui eu tenho dois valores possíveis para x, né? Eu posso dizer que eu posso ter um x igual a 1, tá? Porque 1 ao quadrado menos 1 dá zero. E posso ter x igual a menos 1. Tá? Veja que como se trata de uma equação quadrática, né, em princípio, né, aqui eu posso sempre construir duas raízes. Tá? Nesse caso, eu tenho duas raízes distintas. Tá? Então, as raízes são distintas. Raízes distintas. Agora, se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Quais são os valores que eu posso colocar aqui para x? Tá? Eu só vou encurtar aqui. Isso aqui, na verdade, é um trinômio quadrado perfeito, né? Que sai exatamente da multiplicação desses dois binômios, ou seja, se eu fatorar x ao quadrado menos 2x mais 1, eu vou ter x menos 1 vezes x menos 1, né? Dá para confirmar que x vezes x, x ao quadrado, menos x mais menos x mais menos x dá menos 2x, e menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, o que me diz que a raiz aqui para o x só pode ser uma, né? Quando eu ganho esse produto aqui, né, com a fatoração de x ao quadrado menos 2x mais 1, isso só pode quando eu tenho o produto de duas coisas que dá zero. Então, ou uma ou outra tem que ser zero, né? Ou seja, x menos 1 tem que ser zero, o que me dá que x tem que ser igual a 1. É o único valor possível para eu poder substituir aqui nessa expressão e obter esse produto igual a zero. Tá? Então, x igual a 1 é a raiz da minha equação. Tá? A rigor, né? Então nós dizemos o seguinte, né? Você pode falar assim, né? Vai parecer soar um pouco estranho, mas é o seguinte, né? Eu tenho dois valores para x, né? Um para colocar aqui e outro para colocar aqui, né? Como acontecia nesse caso, né? X ao quadrado menos 1. Isso aqui, na verdade, é x mais 1, x menos 1 igual a zero, né? Posso escrever assim também, né? Eu tenho dois valores para colocar aqui, né? Eu tenho o valor de 1 para colocar aqui no x menos 1, daí vai dar x mais 1 com o 1 aqui, eu vou ter zero, ou seja, o produto dá zero, e x menos 1 eu posso colocar aqui, né? Então as minhas raízes são distintas. Nesse caso, que eu tenho esse produto aqui de x menos 1 vezes x menos 1, eu tenho um valor para colocar em x e tenho um valor para colocar isso, mas eles são iguais, né? Tudo vai ser x. Então aqui a gente diz que essa raiz, né, as raízes, vamos colocar assim, né? As raízes são idênticas, são iguais. Okay? As raízes são idênticas, elas são iguais. Né? Bom, nesse caso, né, esses valores para x aqui têm multiplicidade algébrica 1. Okay? Tem multiplicidade algébrica 1. Por quê? Porque 1 só é raiz uma vez, menos 1 só é raiz dessa minha expressão uma vez. Agora, nesse caso, a raiz, né, com x igual a 1, ela é dupla, né? Então, eu tenho uma multiplicidade algébrica aqui, né, desse x igual a 1, que é multiplicidade 2. Ok? Por quê? Quando eu decomponho isso em termos de fatores, né, aqui eu só posso substituir 1 aqui ou menos 1 aqui. Né? Não posso trocar, inclusive, de posição as raízes que eu encontrei. Agora, aqui, tanto faz, né? Se eu jogo aqui no menos 1 aqui, no primeiro menos 1 ou no segundo menos 1. Tá? Então, nesse caso aqui, é como se fosse x1 igual a 1, x2 igual a menos 1.
E aqui seria x1 igual a 1, x2 igual a 1. Tá? Então, na verdade, o 1 ele vai acabar sendo uma raiz de multiplicidade 2, multiplicidade algébrica. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de multiplicidade algébrica. Quantas vezes o alto valor que eu achei é a raiz da equação característica, ok? Quantas vezes o meu lambda vai aparecer como raiz aqui? E a gente pode ter dois casos acontecendo, né? Eu posso ter um caso como esse, onde eu tenho raízes distintas, e pode acontecer um caso como esse, onde o meu 1 aqui é uma raiz dupla, né? Tanto vale para cá quanto vale para cá, ok? Bom, e isso, então já definida essa multiplicidade algébrica, tá? Nós dizemos que a multiplicidade algébrica tem que ser igual à multiplicidade geométrica, né? Agora, a multiplicidade geométrica ela está relacionada aos autovetores, tá bom? Claro que alto valor e alto vetor eles andam juntos, né? Você vê que para cada lambda i eu tenho um i correspondente, né? Nós calculamos os vetores, o i, com base num certo alto vetor, tá? Então, esses caras eles são associados, ok? E quando eu resolvo esse meu sistema linear homogêneo aqui, eu tenho que verificar qual é a dimensão, né, do subespaço que eu estou conseguindo obter para a solução do meu sistema. Ok? Então, essa que é a questão que a gente vai querer investigar. Eu vou olhar para esse UI aqui e vou descobrir, a gente vai fazer uma discussão sobre qual é a dimensão do espaço que ele gera. Ok? Bem? Então, eu tenho que verificar se essa multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica elas são coincidentes. E aí, finalmente, uma vez que eu verifiquei, né, que isso aqui é válido, né, multiplicidade algébrica é igual a multiplicidade geométrica, então eu posso escrever a base dos meus altos vetores UIs e escrever a matriz diagonal por meio dos meus lambdas. Bom, tudo bem, eu estou me incomodando um troço aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aqui. Sistemas. Aí, ok? Muito bem. Bom, então vamos para frente. Agora trabalhar com o nosso um exercício, tá? A gente vai fazendo cada uma dessas etapas separadamente no exercício para a gente poder sistematizando essa busca, né? Então você vê que são 5 passos, embora o passo 4 e o passo 5 dependa, na verdade, muito de você resolver o 2 e 3, tá? Você resolve o 2, você consegue verificar a multiplicidade algébrica, você resolve o 3, você consegue verificar a multiplicidade geométrica. Se essas coisas forem coincidentes, então você só escreve, né? Ou seja, vamos dizer assim que a parte fundamental do trabalho está aqui, né? Então, aqui, opa, deixa eu... A parte fundamental do meu trabalho, ela está aqui, tá? Aqui no item 2 e no item 3, beleza? Muito bem, então vamos adiante. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só. O primeiro exemplo, que é um exemplo que está lá na nossa listinha de exercício, que é esse aqui, ó. A transformação, ela leva vetores do R2 em R2, né? E basicamente o que ela faz é pegar um para-ordenado XY e escrever um outro para-ordenado, onde na primeira coordenada eu tenho x mais 2y, na segunda coordenada eu tenho 3x mais 2y, ok? Bom, vamos ver como é que a gente constrói a matriz de T. Lembrando como é que a gente vai construir. A gente vai pegar a base canônica, então seja C a minha base canônica, com os vetores 1, 0 e 0, 1, base canônica para o R2. Vou escrever T de 1, 0, ou seja, vou aplicar a transformação no vetor 1, 0. Okay? 1 na primeira coordenada, 0 na segunda. Com base nesta lei de formação, ou seja, eu vou ter duas coordenadas. Okay? Na primeira coordenada eu tenho 1 vezes o x. Então, 1 vezes o x, quem que é o x aqui no 1, 0? É 1. Mais 2 vezes o y. 2 vezes o y, quem que é o y aqui? É 0. Tá? Então, na primeira coordenada eu tenho 1 vezes 1 mais 2 vezes 0.
Na segunda coordenada, eu vou ter 3 vezes o x mais 2 vezes o y. Então, eu tenho 3 vezes o x, que é 1, tá? O vetor é 1, 0, mais 2 vezes 0, que é o y. Ok? Então, o que que nós obtemos daqui? Nós obtemos um vetor, aonde na primeira coordenada eu tenho 1 vezes 1, dá 1, mais 2 vezes 0, que dá 0. Então, 1 mais 0. Na segunda coordenada eu tenho 3 vezes 1, mais 2 vezes 0. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 vezes 0 dá 0. 3 mais 0, 3. Ok? Então, eu tenho 1, 3 como o vetor resultante da aplicação desta transformação linear no vetor 1, 0. A mesma coisa em relação ao vetor 0, 1. Então, para o vetor 0, 1, eu vou ter 1 vezes, agora, 0, certo? Porque 0 na primeira coordenada, mais 2 vezes 1. Tá? Então, a primeira coordenada do vetor resultante, 1 vezes 0 mais 2 vezes 1, né? Porque, ó, 1 vezes o x mais 2 vezes o y. Bem? Então, aqui o x é 0, o y é 1. 1 vezes o 0, 1 vezes o x, mais 2 vezes o y. Na segunda coordenada, eu vou ter 3 vezes o 0, mais 2 vezes o 1. E aí, então, o vetor resultante da aplicação da transformação em 0, 1 vai ser 1 vezes 0, que dá 0, mais 2 vezes 1, que dá 2. Então, 0 mais 2 dá 2. Na segunda coordenada, 3 vezes 0, que dá 0, mais 2 vezes 1, que dá 2. Então, 0 mais 2, que dá 2 também. E aí, como que vai ser como é que fica a minha matriz T? Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para cá, para poder escrever a matriz T. Então, a minha matriz T vai ser escrita da seguinte forma. A matriz de T, na base canônica, tá? Na base canônica, vai ser a seguinte matriz. Vamos colocar aqui. Vai ser uma matriz 2 por 2. Na primeira coluna, T de 1, 0. 1, 3. Na segunda coluna, T de 0, 1. 2, 2. Ok? Então, como a gente havia discutido lá, né, na primeira ali na apresentação, né? Então, para construir essa minha matriz, eu aplico as transformações nos vetores da base canônica. E os vetores resultantes na ordem da base canônica, né? Primeiro 1, 0, depois 0, 1. E aqui vão me dar como resultados primeiro 1, 3, depois 2, 2. São escritos nas colunas, ok? Na forma de vetor coluna, né? 1, 3, 2, 2. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então feito isso, agora nós calculamos os altos valores com base na equação característica, dados pelo determinante. Qual determinante? Esse determinante aqui, né? O determinante, opa, corri isso aqui. Determinante da matriz T menos lambda I. Okay? Bom, quem que é T menos lambda I? Quem que é T menos lambda I? Bom, T a gente já sabe quem é. É um 3, 2, 2. Tá? Então, T menos lambda I pode ser enxergado como T menos lambda, que é a nossa incógnita, vezes I, que é a matriz identidade. Certo? T menos lambda I. Okay? Então, nós vamos ter o seguinte. Quem que é T? T é 1, 3, 2, 2. Ok? 1, 3, 2, 2. Menos lambda, vai ser a nossa incógnita. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Determinante disso tem que ser igual a zero. 1, 0, 0, 1, que é a matriz de identidade. Tá? E o determinante, tá? Determinante disto aqui
Tem que ser 0. Tá? Bom, vamos fazer essas operações que estão aqui indicadas, né? Na verdade, é uma subtração. Aqui eu tenho lambda vezes a identidade, e depois eu tenho a matriz T menos lambda vezes a identidade, né? Então, eu vou ter o seguinte: 1, 3, 2, 2, menos. Lambda vezes a identidade é lambda vezes as suas componentes, né? Então, eu vou ter lambda aqui na primeira componente, 0 aqui e lambda aqui. O que me dá, então, essa minha t menos lambda i vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 1 menos lambda, né? 1 menos lambda. 1 menos lambda. 2 menos 0. 2 menos 0 que dá 2. 3 menos 0. 3 menos 0 dá 3. 2 menos lambda. 2 menos lambda. Então, essa daqui é a matriz T menos lambda I. Bom, T menos lambda I. Nós devemos fazer o determinante disso igual a 0. Tá? Então, eu devo calcular determinante de 1 menos lambda, 3, 2, 2 menos lambda, e devo igualar isto a 0. Tá? Bom, vamos ver como que é o determinante disso aqui. Né? O determinante disso aqui vai ser produto aqui da diagonal, né? Diagonal principal, nesse sentido, positivo, tá? Menos o produto da diagonal secundária no sentido negativo. Tá? Então, eu vou ter 1 menos lambda vezes 2 menos lambda menos 2 vezes 3, e isso tem que ser igual a 0. Né? Então, é isso aqui que nós temos. Né? Bom, daqui, vamos desenvolver um pouco essa expressão. Eu vou fazer a distributiva, né? 1 vezes 2, 1 vezes menos lambda, menos lambda vezes 2, menos lambda vezes menos lambda. Então, eu vou ter 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes menos lambda dá menos lambda vezes 2 dá menos 2 lambda, e menos lambda vezes menos lambda dá mais lambda ao quadrado. Menos 2 vezes 3 dá 6, tudo isso igual a 0. Né? Reescrevendo essa minha expressão, vamos reduzir aqui os termos semelhantes. Né? Eu tenho dois termos semelhantes em lambda, né? Menos lambda, menos 2 lambdas, e 6, e os termos constantes, né? 2 menos 6, então vamos reduzir isso. E eu vou ficar com a seguinte expressão, já numa forma conhecida das nossas equações quadráticas. Lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 4, igual a 0. E então eu tenho essa minha equação quadrática, que pode ser resolvida por Bhaskara, por exemplo. Né? Se eu resolver isso aqui por Bhaskara, então vamos fazer aqui. Por Bhaskara, antes só identificando o seguinte, né? Por Bhaskara eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter que A vai ser igual a 1, né? O coeficiente de lambda ao quadrado é 1, que B vai ser igual a menos 3, ou seja, coeficiente do lambda, o termo linear, e o C vai ser igual a menos 4, para poder aplicar o Bhaskara. Né? Então, eu vou ter lambda igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, tudo isso divididos por 2A, certo? Bom, então vamos fazer as substituições aqui. Eu vou ficar com lambda é igual a menos o B, menos menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Vou estender um pouquinho isso aqui. Tudo isso divididos por 2 vezes 1, que é o valor do A. Então, lambda vai ser menos
3 menos menos 3 dá 3. Mais ou menos, aqui vai ficar 9. Menos 4 vezes menos 4 dá 16. Vai ficar 9 mais 16, que dá raiz de 25. Sobre 2. Aí podemos simplificar um pouquinho melhor aqui. Raiz de 25 vai dar 5. Então vai ficar 3 mais ou menos 5 sobre 2. Então eu vou ter um lambda 1 que vai ser igual a 3 mais 5, 8. 8 sobre 2, que dá 4. E lambda 2 vai ser 3 menos 5, dá menos 2. Menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Okay? Então, quem são os altos valores? Né? Então, aqui temos o seguinte. Ó. Os altos valores são lambda 1 igual a 4 e lambda 2 igual a menos 1. Ok? Então, aí são os altos valores que nós estávamos procurando. Muito bem, então determinamos a matriz, né, a matriz da transformação com base na nossa base canônica, a matriz da transformação na base canônica. Calculamos os altos valores da transformação com base na equação característica, dados pelo determinante de t menos lambda i, igualando isso a zero. Okay? Aqui, né? Igualando a zero. Recaímos numa equação quadrática, né? Recaímos aqui numa equação quadrática em lambda e aplicamos Bhaskara para poder encontrar os valores de lambda 1 e lambda 2. Okay? Vale ressaltar aqui o seguinte, né? Depois nós vamos ter que fazer a comparação das multiplicidades algébrica e geométrica, e aqui nós já podemos ver o seguinte: eu tenho duas raízes distintas. Tá? Se eu tenho duas raízes distintas, então lambda 1 igual a 4 tem multiplicidade algébrica igual a 1, porque ele só pode ser raiz uma vez. Tá? E lambda 2 também é igual a menos 1, também tem multiplicidade algébrica igual a 1. Ok? Tá? Eu só posso, o menos 1 só é raiz uma vez. Tá? E o 4 só é raiz uma vez. Ok? Né? Se eu escrevesse aqui, né, essa minha expressão em termos de um produto de binômios, né, eu poderia escrever assim, né, ó, lambda menos 4 vezes lambda mais 1 igual a zero. Né? Porque agora eu já conheço as raízes, né? Então, veja que se eu fizesse lambda vezes lambda, eu tenho lambda ao quadrado, menos 4 lambda mais lambda dá menos 3 lambda, e menos 4 vezes mais 1 dá o menos 4, que é exatamente a minha equação. Ou seja, isto aqui é a mesma coisa que o meu lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 4 igual a zero na forma fatorada, porque eu já encontrei as raízes, né? Então, ó, o 1, o 4, ele só pode entrar aqui, ó, para poder zerar o produto e essa igualdade ser verdadeira. E o menos 1 só pode entrar aqui. Tá? Eu não posso colocar menos 1 aqui. Tá? Eu até posso, mas aqui não zera. Ele só vai zerar aqui. Tá? E o 4 só vai zerar aqui. Então, eles são raízes, né? Cada um deles só é raiz uma vez. Diferente daquele caso, né, que eu mostrei, que é o caso onde eu tenho, por exemplo, né, x menos 1, x menos 1 igual a zero. Tá? Num caso como esse, né, 1 vai ser raiz duas vezes, porque ele pode entrar tanto nesse primeiro quanto nesse segundo binômio. Ok? Então, em termos da multiplicidade algébrica, nós já sabemos que para os dois altos valores a multiplicidade algébrica vai ser 1. Ok? Muito bem. Agora vamos para o cálculo dos autovetores. Então, cálculo dos autovetores. Então, para calcular os autovetores, nós trabalhamos separadamente com os valores que nós encontramos para lambda, ok? E tendo em vista aquela equação
fundamental que me diz o seguinte, que T menos lambda I vezes a identidade aplicado em UI tem que me dar o vetor nulo. Okay? Ora, eu já descobri o valor dos lambdas. Agora, quem eu quero descobrir são os valores dos UIs. Okay? Vamos supor que o meu UI ele pode ser escrito como um vetor de duas dimensões. Tá? Primeira coordenada x, segunda coordenada y. Tá? Porque ele está no R2. Tá bom? Então é o seguinte, para o lambda, vamos pegar para lambda 1 igual a 4. Para lambda 1 igual a 4. Como que fica essa minha expressão? T menos lambda 1 vezes I. Como é que fica essa expressão? Vai ficar o seguinte. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter T. Eu vou fazer isso uma vez completo. Depois a gente já pega esse esquema, né? Aqui é 4. E aqui é a identidade. 1, 0, 0, 1. Vou fazer agora assim, desse jeito. E aqui quem é T, né? T é 1, 3, 2, 2. Né? Então vamos ver quem é T menos 4i. Né? Vai ser 1. Aqui, eu também vou até já fazer, já que estou fazendo com detalhe isso aqui. Então, vou fazer tudo meio com detalhezinho aqui. Tá? Não precisa ser com todo esse detalhe. Né? Ora, quando eu multiplico 4 vezes a identidade, esse 4 ele se distribui por todas as componentes. Então aqui eu fico com 4, 0, 0, 4. Tá? E aí, finalmente, fazendo essa diferença, fazendo essa minha diferença, eu fico com 1 menos 4, 2, aqui eu fico com 3, e aqui eu fico com 2 menos 4 menos 2. Não é isso? Então, ali eu já fiz a conta direta, né? Deixa eu só voltar aqui, eu fico com... Aqui é como se fosse 2 menos 0, aqui fica 3 menos 0, né? Ó, 1 menos 4, 2 menos 0, 3 menos 0 e 2 menos 4. Tá? 2 menos 4. E aí, então, eu vou ficar com o meu t menos lambda 1 e vai ficar menos 3, 2, 3, menos 2. E essa é a transformação t menos lambda 1, né? Lambda 1 igual a 4 vezes i. E agora eu construo esse meu sistema, né? Meu sistema porque eu já sei que o i é um certo vetor xy. Então eu vou ficar com menos 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, aplicado no vetor que é do tipo xy, que eu quero descobrir. E isso é igual ao vetor nulo do R2, que tem coordenadas 0, 0. Tá? Isso aqui, então, ó, é a representação de um sistema linear na forma de uma equação matricial. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que escrever, vamos lá, menos 3 vezes x mais 2 vezes y, menos 3 vezes x mais 2 vezes y, isso vai ser igual a 0. E na segunda linha, 3 vezes x menos 2 vezes y igual a 0. Então, 3 vezes x menos 2 vezes y igual a 0. Tá? Seguindo a regra de produto de matriz, né? Linha vezes coluna. Né? Menos 3 vezes x mais 2 vezes y é igual a esse carinha aqui. 3 vezes x menos 2 vezes y é igual a esse carinha aqui. Beleza? Bom, é o seguinte, tem aqui o meu sistema linear, é um sistema linear homogêneo. Tá? É um sistema linear homogêneo. É claro que ele admite a solução nula. Tá? Por quê? Porque se eu colocar x igual a 0, y igual a 0, é solução. Tá? Só que nós sabemos que x e y igual a 0 não pode ser não pode ser a única solução aqui. Né? Toda essa construção que nós estamos fazendo, né, desde o começo,
supondo que esse meu UI ele não vai ser nulo, tá bom? Então, nem x, eu posso ter x e y igual a zero, mas não pode ser a única solução. Bom, e de fato, tá? Esse sistema nós podemos ver que é um sistema possível e indeterminado. Tá? Possível sempre vai ser, porque é um sistema homogêneo, né? Ele é sempre possível, mas ele vai ser indeterminado. Né? Ele foi construído para ser indeterminado. Né? O lambda que nós encontramos derivava da gente exigir que t menos lambda i fosse igual a zero e me desse um sistema que fosse indeterminado. Né? Desde o começo, a gente já fez a construção, procuramos o lambda, né? Supondo que eu teria um sistema possível indeterminado aqui, ou seja, eu não posso ter como solução somente x igual a zero, y igual a zero. Tá? Então, isso aqui é um sistema possível e indeterminado. Tá? É um sistema homogêneo. Né? Eu tenho zero aqui no termo constante. Tá? Bom, então é o seguinte, né? No vetor dos termos constantes eu tenho zero aqui. Tá? Bom, então é o seguinte, se eu quiser resolver isso aqui, né, eu vou ter que fazer o escalonamento, mas como eu já sei que era possível e indeterminado, né, dá para ver que se eu fizer menos 3 na matriz ampliada, zero, e fizer 3 menos 2 e zero, tá? Se eu trabalhar dessa forma aqui, se eu multiplicar, por exemplo, né, eu quero zerar esse elemento aqui, se eu multiplicar por 1 e somar na linha de baixo, nós vamos ver que toda a linha será anulada. Tá? Isso aqui vai ficar menos 3, 2 na primeira linha, a gente não mexe. E na segunda linha eu vou ter menos 3 mais 3 dá zero, 2 mais menos 2 dá zero, zero mais zero dá zero. Ok? Né? Então eu tenho, ó, zerou todo mundo. Isso quer dizer que, na verdade, essas minhas equações, né, aí já dava para ver, né? Ó, aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho menos 2, né? Aqui eu tenho zero, zero. Na verdade, essa segunda equação é a mesma da primeira, né? Só que foi multiplicado tudo por menos 1. Tá? Se eu multiplicar por menos 1 aqui, eu tenho 3. Se eu multiplicar por menos 1, eu tenho menos 2. Se eu multiplicar zero por menos 1, eu tenho zero. Né? Ou seja, essas equações elas são múltiplas. Tá? Então, eu posso trabalhar para expressar a solução desse sistema possível indeterminado apenas usando uma delas. Okay? Eu vou tomar, por exemplo, a primeira, menos 3x mais 2y igual a zero. E como que eu vou expressar a solução disso aqui? Bom, vamos primeiro colocar uma variável em função da outra. Tá? Eu vou dizer, por exemplo, que 2y, vou passar o menos 3x para o outro lado, vai ficar igual a 3x. E isolando y, eu vou poder dizer que y é igual a 3 meios de x. Ou seja, o meu vetor U1 ele é um vetor do tipo xy, tá? Só que na primeira coordenada eu tenho o próprio x e na segunda coordenada, em y, eu tenho 3 meios de x. Tá? E nós vimos isso no começo da disciplina, né? Eu posso expressar isso aqui colocando esse meu x em evidência e escrevendo essa solução como sendo 3 meios. Né? Se eu multiplicar o x aqui, eu volto para essa configuração, né? Da minha solução em termos de x, mas aqui eu deixo o meu x em evidência, né, como se fosse um fator multiplicativo. Isso quer dizer que eu posso expressar o meu vetor U1 como 3 meios. Na verdade, eu poderia até, na verdade, qualquer múltiplo, né, de 3 meios, né? Se eu quiser, eu também poderia escrever essa solução como sendo, por exemplo, colocar, sei lá, aqui um beta, né? Beta, né, para dizer que é um fator multiplicativo, 2, 3. Olha só, o que que eu fiz? Na verdade, o beta aqui é como se fosse um 2x, né? Então ficaria
2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 meios dá 3. Ou seja, é qualquer múltiplo, tá? Disso aqui eu posso utilizar como sendo o meu vetor U1. Ok? Se você quiser expressar nessa forma, vai ficar aqui com uma fraçãozinha. Mas eu estou dizendo que o 1, na verdade, ele pode ser qualquer múltiplo do vetor 1, 3 meios, inclusive o vetor 2, 3. Beleza? Então temos aí o meu vetor, o meu vetor 1. E aí agora, para lambda 2 igual a menos 1. Aí a gente faz o mesmo processo, né? Então eu vou ter lá agora 1, 2, 3, 2, tudo isso multiplicado por menos 1 vezes 1, 0, 0, 1. Bom, aqui facilitou um pouco as coisas para a gente, né? Porque menos vezes menos dá 1. E 1 vezes isso aqui dá a própria matriz de identidade, né? Então, na verdade, isso aqui é 1, 3, 2, 2, mais... Aqui ficou 1, 0 e aqui ficou 0, 1. Né? Porque ó, menos vezes menos dá mais, e mais 1 vezes a identidade é a própria identidade. Tá? Então, a minha t menos lambda aí vai ser 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 3 mais 0, 3. 2 mais 1, 3. Okay. Então, eu fiz aqui as somas, né? Esse com esse com esse com esse, e esse com esse ali. Beleza? Então, essa ficou a minha t menos lambda aí. Então, é claro que eu estou procurando o quê? Eu estou procurando o vetor U2, e esse vetor deve ser um vetor do tipo XY, né? Ele pertence ao R2, tá bom? Então, vamos pegar agora essa t menos lambda i, onde eu tenho 2, 2, 3, 3. Vamos aplicar no vetor U2, dado por XY, e igualar isso ao vetor nulo, ok? Como foi feito aqui, ó. Ó, né? Achei o t menos lambda, multipliquei pelo vetor xy igual a zero. A gente já sabe então que isso aqui tem como resultado um sistema linear. Onde na primeira equação eu tenho lá, multiplicação agora, ó, linha vezes coluna, 2 vezes x mais 2 vezes y, isso tem que ser igual a zero. Então, 2 vezes x mais 2 vezes y igual a zero. E na segunda linha, vai dar a segunda equação, 3 vezes x mais 3 vezes y tem que ser igual a zero. X mais 3 vezes y, isso tem que ser igual a zero. Bom, pessoal, dá para ver aqui de novo que eu tenho um sistema onde as equações são múltiplas, né? Aqui está tudo multiplicado por 2, aqui está tudo multiplicado por 3. Tá? Então, isso quer dizer que se eu multiplicar essa primeira equação aqui por 3 meios, né? Eu vou ter a de baixo. Se eu multiplicar essa aqui por 2 terços, eu vou ter a de cima, né? Então, elas só diferem em termos de um múltiplo, né? Se eu fizer de novo lá, quiser fazer o escalonamento, né? Colocar lá 2, 2, para a primeira linha, 0, 3, 3, 0, para a segunda linha. Quando eu tentar fazer o escalonamento aqui, eu vou multiplicar, por exemplo, isso aqui por menos 3 meios e vou somar na linha de baixo, e aí eu vou conseguir 2, 2 na primeira linha, 2, 2, 0 na primeira linha, e na segunda eu vou anular todo mundo. Tá? Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Né? Ó, 2 vezes menos 3 meios dá menos 3 mais 3 dá 0. Tá? Da mesma forma do outro lado, e 0 vezes isso dá 0, mais 0 também dá 0. Ou seja, na verdade, eu só vou precisar de uma das equações para poder expressar a solução desse xy, né? Zerou todo mundo, a gente já sabia, isso aqui é sistema possível indeterminado. Né? Possível já era, porque era um sistema homogêneo. Tá? Termina aqui desse lado aqui, eu só tenho zero, sistema homogêneo. Tá? E a gente conseguiu verificar que ele é possível indeterminado, tá bom? Então, se ele é possível indeterminado, eu posso escrever a solução, né, sei lá, ou em termos de x ou y ali, ou uma usando a primeira ou a segunda equação, tanto faz. Vou pegar a primeira, 2x mais 2y igual a zero.
Qual que é a relação entre x e y nessa equação? Bom, a relação é que 2x, mas vou colocar o y em evidência, como eu fiz do outro lado, né? Na primeira, 2y é igual a menos 2x, o que equivale a dizer que y é igual a menos x. Bom? Então, como é que fica o meu U2? O meu U2 é um vetor do tipo xy, aonde a primeira coordenada é x e a segunda coordenada y é igual a menos x. Se eu coloco o x em evidência, eu fico com 1 menos 1. Ok? E os seus múltiplos. Tá? Também posso usar qualquer múltiplo de 1 menos 1 aqui para representar o meu 2. Tá? Então, com isso, nós temos os autovetores. Tá? O autovetor 1, que me deu o vetor 2, 3, e o autovetor U2, que me deu o vetor, que é o vetor 1 menos 1. Bom, calculado isso, é bom que a gente marque a seguinte informação sobre a multiplicidade algébrica. Ora, um vetor como solução para o U1, né? O 1 me deu aqui só um vetorzinho. É o vetor 2, 3 ou 1, 3 meios, conforme vocês queiram, tá? Só me deu o vetorzinho, um vetor 2, 3, tá bom? E o que que um vetor é capaz de construir, né, no nosso espaço, no R2? Um vetor só é capaz de construir uma reta, ok? Então, qual é a dimensão, né, associada a esse subespaço da solução desse meu sistema linear homogêneo, né? Então, o subespaço que eu tenho aqui, ele tem dimensão equivalente a uma reta, ou seja, ele tem dimensão 1. Então, multiplicidade geométrica associado a U1, né, que veio do lambda 1, é 1. Tá? Então, eu tenho aqui multiplicidade algébrica do lambda 1 igual a 4 é 1, e multiplicidade geométrica do vetorzinho U1, ou seja, o subespaço vetorial de dimensão 1, que é construído por meio do vetor 2, 3. Tá? Porque com um vetor eu só consigo construir uma reta, tá bom? Um vetor não nulo. Tá bom? Então, tenho multiplicidade algébrica 1 e multiplicidade geométrica 1. O lambda 2, a gente já tinha visto também que o menos 1 era a raiz, né, daquela nossa equação característica apenas uma vez. Então, multiplicidade algébrica é 1. E eu vejo que a solução associada ao 2 me deu um vetor também. Ou seja, no R2, com um vetorzinho, eu só construo uma reta. Tá? E uma reta tem dimensão 1. Então, a multiplicidade geométrica aqui também é 1. Tá? Então, para os lambdas, né, qualquer um deles, a multiplicidade algébrica é 1. Né? E em relação aos subespaços, né, que são solução desses nossos sistemas lineares homogêneos aqui, ó, né? Os subespaços que são gerados como solução desses sistemas lineares são todos 1. Tá? Então, multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica aqui acaba coincidindo. Né? Então, vamos só sistematizar isso aqui. Ó. A dimensão do subespaço são os altos valores de t. Ó. Para lambda 1. Para lambda 1, nós temos o seguinte. Tá? A multiplicidade algébrica vai ser igual à multiplicidade geométrica. Okay? Qualquer uma das duas igual a 1. E para lambda 2, também a gente obteve o mesmo resultado. Tá? Aqui parece um pouco assim, esquisito estar falando isso, mas na verdade é que pode acontecer o caso em que você tem, por exemplo, você tem multiplicidades que acabam sendo diferentes. Tá? Então, por isso que a gente faz a verificação. Tá? Aqui, por sorte, nós conseguimos que as multiplicidades algébricas e geométricas associadas aos lambdas e us aqui, né, fossem iguais a 1, elas são iguais, beleza? Bom, e aí finalmente nós podemos escrever, determinar não, escrever aqui
escrever a base dos autovetores e autovalores da matriz. Tá? Então, quem que vai ser a minha base B de autovetores? Poxa vida. Escrever. Quem vai ser a base B dos meus autovetores? Tá? Então, os autovetores, tá? Me dão a seguinte base. Uma base B, aonde, na ordem, eu tenho 2 e 3, 1 e menos 1. Ok? 2, 3, 1 e menos 1. Essa é a minha base de autovetores. E os altos valores? E os altos valores me permitem construir a minha matriz da transformação na base B. Então, a minha matriz da transformação na base B vai ser aquela matriz onde eu tenho lambda 1 igual a 4, 0, 0, lambda 2 igual a menos 1. Okay? E aí a gente encerra. Okay? Daí a gente já tem aqui resolvido o problema de diagonalização da nossa da matriz da nossa transformação linear. Né? Então veja que para isso nós precisamos encontrar os altos valores. Tá? Primeiro nós encontramos os altos valores. Depois nós encontramos os altos vetores. Né? E depois isso já pode ser verificado, né? Tanto no caso de quando você encontra os altos valores, depois quando você encontra os altos vetores, nós já tínhamos chamado a atenção para a questão das multiplicidades algébricas e geométricas. Aí aqui no passo 4 foi só uma questão da gente confirmar isso, né, e sistematizar aqui, né, fazendo essa afirmação que as multiplicidades algébricas e geométricas, tanto associado, né, ao subespaço ao qual foi dado origem a partir do lambda 1, né, e quantas vezes o lambda 1 era a raiz da nossa equação característica, tudo isso era igual a 1, ou seja, essas duas métricas, né, eram iguais. E a mesma coisa para o lambda 2. Né? A multiplicidade algébrica do lambda 2 igual a menos 1, né? O menos 1 era a raiz da equação apenas uma vez. Né? E o subespaço, né, que foi construído a partir, né, de tomar o lambda 2 igual a menos 1, era um espaço que correspondia a uma reta de dimensão 1. Então, multiplicidade geométrica também é igual a 1. Então, para os dois casos, né, essa igualdade foi verificada. E aí sim nós podemos escrever, né, a nossa base de autovetores e também a nossa matriz diagonal. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Deixa eu só salvar esse arquivinho aqui. Agradeço a todos e é claro que na próxima semana nós fazemos mais uma pequena revisão antes do nosso exercício, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado.